galera, tô aqui de novo para mais um vídeo inédito e hoje eu vou falar de um assunto que, se você acompanha a mídia, tem visto falar muito: o crescimento das bets, das apostas, e isso quanto vem impactando no mercado de crédito e na inadimplência. Vou falar hoje com uma pessoa da Clave, o Bernardo. Bernardo já fez aqui um Tabelando Mind, olha só que legal, nem sabia. Então já é nosso sócio aqui já. E a gente vai falar um pouquinho sobre as oportunidades para o mercado de crédito, conhecer melhor esse cenário. Antes disso, roda a vinheta. Muito bom. Como eu falei, a gente vai falar hoje sobre uma questão que é importante dizer. Já vou dar um spoiler aqui. Eu vou estar lá no dia 12 de novembro, no CMS Financial Innovation. E eu vou ser o mediador de um painel que vai se chamar Bets e Dados. O boom das apostas digitais revela novos comportamentos financeiros, como o setor de crédito e risco deve reagir ao consumo. E aí comigo vai estar lá o Bernardo e também a gente vai ter mais dois convidados. Dois convidados que estão ainda sendo confirmados, mas eu já posso dar um spoiler aqui, que um deles vai ser uma pessoa que é do governo e trabalha no Ministério da Fazenda. Vou aguardar aqui, está tudo certinho a divulgação para dizer nomes, mas, enfim, vai ser um painel onde vou estar eu, o Bernardo e mais duas pessoas para falar desse tema. Então, queria lembrar você rapidamente aqui da nossa imersão presencial IA na Cobrança. É um evento que vai acontecer no dia 8 e 9 de novembro. Temos aí já quase mais de 60 pessoas inscritas. São as últimas vagas. Se você quiser estar presente, chama a gente lá no nosso site, tem todas as informações. Bom, sem demoras aqui, vamos chamar o Bernardo Meirelles. Bernardo, cara, obrigado da tua presença aqui. O Bernardo, que é da Clave. Vamos lá, Bernardo, cara, seja bem-vindo aqui ao canal. Já fiquei sabendo que você é sócio nosso aqui, já participou do Tabelando Mind, então, pô, seja bem-vindo mais uma vez. Eduardo, obrigado mais uma vez aí pelo convite, estar com vocês no canal super interessante que a gente acompanha aqui demais. E vai ser um prazer esse nosso bate-papo, tanto aqui quanto no CMS no dia 12. Muito legal. Ô, Bernardo, conta um pouquinho da Clave, cara. O que vocês estão fazendo hoje nesse mercado, já nesse cenário das bets? Perfeito, Eduardo. Bom, só para dar um contexto geral, a Clave é uma ETP regulada pelo Banco Central, participante do ecossistema do Open Finance, ao qual nosso grande objetivo enquanto empresa é gerar inteligência de dados a partir dos dados do Open Finance. A gente vê Legal. durante o histórico inteiro do Open Finance, né, a questão de, poxa, como que eu gero valor para o meu cliente que compartilha meu dado? E a Clave vem exatamente com esse propósito de criar inteligência de dados a partir do dado compartilhado de contas, de cartão de crédito, etc., criando insumos como variáveis, como scores, como indicadores, e é um pouco disso que a gente vai falar aqui sobre essa questão das bets, para literalmente uma tomada de decisão atrás desse dado compartilhado, que é um dado tão rico, do dado transacional dos clientes dos seus bancos. E aí a gente tem até aquela informação, né, que dado é o novo petróleo, a Clave é a refinadora desse petróleo, né? Porque só o petróleo puro não adianta nada. Tem que refinar, então só o dado puro também. E, cara, como eu acredito nesses dados de Open Finance para melhorar o nosso crédito, a sustentabilidade, né? A gente ouviu muito falar, a gente tem hoje uma relação crédito-PIB que é de 54 ponto alguma coisa, né? Tem um momento que sobe, desce, mas fica sempre nos 54. E a gente sempre fala que com o Open Finance, com o Birô Positivo, a gente ia fazer esse negócio subir.
E aí eu acho que a questão mais sustentável para fazer isso subir, porque não adianta subir de 54 para 100 com 70 milhões de inadimplentes, né? Tem que ser com menos inadimplentes, senão não faz sentido. E eu acho que a questão mais sustentável é os dados do Open Finance, tudo isso que está disponível para a gente utilizar e conhecer mais. Que legal! Bom, acho que você já deu a introdução. Você vai deixar aí todos os dados para que a gente possa conhecer a clave. Vão estar aqui na descrição do vídeo. Mas hoje nós vamos puxar um pouquinho para esse campo das bets, né? É importante dizer um negócio: toda vez que a gente fala de bet, a gente já vai com aquele preconceito, né? Pô, esse negócio é um negócio ilegal, é um negócio. Cara, eu queria dar um dado aqui muito importante que eu comecei a estudar esse assunto logo que eu fiquei sabendo do painel. E tem um dado muito interessante que é o seguinte: 50% das apostas são feitas em sites que não são regulados. E é uma relação muito mais vantajosa também para quem aposta. Então, acho que a primeira questão é falar, pô, esse negócio de bet é tudo uma sacanagem. Não, não é. A gente tem inúmeras bets reguladas pelo governo e, inclusive, a Caixa Econômica está lançando agora a sua bet. E aí a gente falar de aposta na Caixa Econômica não é nada mais natural, desde que eu me conheço por gente, a gente tem as loterias. Mas, enfim, existem estudos aí que eu já dei uma olhadinha, o Bernardo depois vai divulgar o link, vai estar na descrição desse vídeo, que mostra um pouquinho do impacto das apostas para o mercado de crédito. É isso, Bernardo? Falei bastante aqui, me perdoa. Perfeito, Eduardo, é isso mesmo. E assim, acho que até agora ajudando a passar também alguns números do que a gente tem visto, né? Hoje, quando a gente tem feito alguns estudos e algumas análises, a gente tem visto em torno de 30 milhões de pessoas que fazem apostas em casas de bets, né? De forma geral, apostas online de forma geral. E a expectativa é que esse número chegue em 40 milhões de pessoas em 2026. Então, assim, é uma população já bastante grande quando a gente compara com a população brasileira como um todo, é praticamente 20% da população brasileira de forma geral e muito mais quando a gente olha para economicamente ativa de forma geral. Então, assim, é realmente um impacto muito grande. E aí, trazendo um pouco de números do que a gente enxergou e de onde surgiram todas essas nossas análises. Começo desse ano, a gente estava conversando com alguns players de mercado relacionado a bets, e no final de 2023 foi criada a regulamentação das bets, e uma das exigências que as casas de apostas têm é identificar possíveis riscos relacionados a doenças de apostas. A doença de apostas se chama ludopatia, eles precisam identificar esses possíveis ludopatas, até enfim, para diminuir o risco dessa própria pessoa estar apostando sendo uma pessoa com doença. E a gente começou a ver como que essas casas estavam analisando essas pessoas. Basicamente, eles analisavam como é que estavam as transações dessas pessoas perante essa casa de apostas, se ele estava ganhando ou perdendo muito, quais eram os horários que aconteciam essas casas, enfim. Estavam analisando muita coisa interessante, qual era a renda dessa pessoa, se era compatível com essas apostas, etc. Mas todas essas análises, elas eram feitas em cima dos dados que eles tinham perante a casa de apostas deles. E aí a gente começou a Perfeito. pensar, poxa, a Clave ela analisa dados de Open Finance. Então, quando eu estou olhando para a conta bancária. Se ele aposta em 10 bets, eu começo a ver tanto recebimento quanto envio dessas Eu 10 vou bets. conhecer isso. Pela conta corrente dele, conheço as movimentações. Exatamente. Eu acabo tendo uma visão muito mais holística do que uma própria bet. Então, a gente inicialmente criou um indicador que o grande objetivo dele era identificar o potencial risco dessa pessoa estar em um. Chamar de viciado é um pouco complicado, mas estar com um risco Sim, perante aos sim, vícios perfeito. determinado a essas transações que essa pessoa tem. Então, a gente criou um Perfeito. indicador primeiramente olhando para isso. Só que a gente, beleza, criou, foi super legal. A Clave hoje está com mais de 8 milhões de pessoas que estão conectadas às contas bancárias à Clave, então essa população ela já é bastante relevante. Só que a gente começou a ver outros lados desse mesmo dado, que é exatamente essa nossa conversa, que são operantes a crédito. Primeiro dado para que vocês tenham, dessas mais de quase 8 milhões de pessoas que a Clave hoje tem conectadas conosco, nos últimos 12 meses, 49% das pessoas tiveram pelo menos uma aposta
em casa de apostas online. Ou seja, quase Legal. 4 milhões de pessoas, destas 8 milhões, tiveram pelo Fizeram menos pelo uma menos uma aposta nos aposta. últimos 12 meses. Exatamente. E aí a gente começou a correlacionar esse dado das casas de aposta, né, desses apostadores, com defaults que a gente tem visto em crédito, tanto em tomada de crédito quanto em default posteriormente. E aí o que que a Por gente viu? A inadimplência. gente viu exatamente, pela inadimplência. Primeiro do pedido, a gente viu que destes apostadores, né, desses quase 4 milhões de apostadores, em torno de 30% deles pediam crédito e continuavam jogando. Muitas vezes eles estavam, tendo problemas financeiros, pediam um crédito no mercado e continuavam fazendo esses jogos. Esse já tem um estudo que a gente publicou no Estadão no final de 2024, então quem quiser depois pegar a matéria completa, tá publicada no Estadão. E a gente começou a ver também que desses apostadores, eles faziam em torno de 2,8 transações por mês e estavam muitas vezes inadimplentes com essas casas ao qual eles tinham tomado crédito. Então, a gente começou a ver, opa, além da visão de possível risco dessa pessoa de doença, existe também o possível risco do crédito por detrás. E aí a gente Perfeito. começou a também fazer outras análises. Ok, a partir disso, qual é a correlação de possível default dessas pessoas que estão com riscos de apostas maiores, devido a esse indicador que a Clave criou, versus uma base de não apostadores. E a gente viu que mais de 30% é a correlação de aumento de default dessas pessoas que têm um score 8, 9 ou 10 dentro desse risco de aposta da Clave, por exemplo. Ou Perfeito, seja, perfeito. a gente começou a ver que essas pessoas realmente têm um possível default 30% maior do que as pessoas que não estão com esses indicadores. E dessas pessoas todas, 25% delas pediam um empréstimo e logo após começavam a apostar novamente. Ou seja, estavam realmente pedindo empréstimo para continuar com esse processo de jogo que ela tinha. Então, assim, são números realmente bastante significativos e que muitas vezes podem realmente preocupar, mas eu acho que como você muito bem falou, Eduardo, a casa de aposta ela existe desde que o mundo é mundo, enfim, e tudo acontece. A grande questão é, a gente precisa ter dado tanto para, no viés de crédito, se resguardar quanto à inadimplência, quanto no viés das casas de aposta, de ter um jogo consciente. Que eu acho que esse é o grande princípio que as casas de E aposta estão cada cumprir a vez trazendo mais. regulamentação, e cumprir a regulamentação que também foi colocada para ela, né? Porque não é essa zona toda que muitas vezes o povo acaba alarmando, né? Existem regulamentações. Então, pô, legal você ter falado que o processo da Clave começou, inclusive, para as casas avaliarem quem é o apostador. É isso mesmo, né, Bernardo? Exatamente, exatamente. Esse foi o primeiro grande objetivo. A gente tem conversas com algumas casas de aposta exatamente para usar os dados nesse sentido, de novo, para atender essa regulamentação, como você muito bem falou. E depois disso é que a gente começou a criar, e na verdade foi até quase que puta, a gente foi ver se tinha alguma correlação e achou essa correlação tão grande Legal. efetivamente com o crédito. E aí, resumindo aqui tudo que você falou, cara, eu tenho um risco maior do cara que é um apostador. É isso que a gente está falando aqui. Não diretamente apostador, Eduardo, e eu acho que isso é super importante, porque você Boa. apostar não necessariamente te dá um risco, mas em cima de entradas, ou seja, gastos de bets versus recebimento de bets, horários que você está apostando, quantidade de casas que você está Ah, apostando. Então, é realmente um indicador que avalia de forma mais holística como esse apostador está fazendo. Aí a gente tem uma correlação maior, porque não que necessariamente só a legal. aposta tem uma correlação. Então vamos lá, deixa eu entender. Não é um sim ou não. Você até falou isso em algum momento, é um score que vai pontuar todas essas variáveis. O cara aposta quantas vezes, quais horários, ganha ou perde, é por aí, e aí eu tenho um score. E aí eu vou te fazer a pergunta aqui que todo mundo quer saber. Eu sou uma empresa que dou crédito, sou uma financeira, uma administradora de cartão de crédito. Essa consulta é uma consulta disponível pela Clave, é isso? Exatamente, exatamente. De todas essas pessoas que a gente tem o consentimento ativo para estar trabalhando os dados, essa consulta é Tá uma bom? consulta disponível para que você chame uma API e consiga ter essa tomada de decisão direto na tua política.
Legal. Então, eu posso consultar lá, por exemplo, vamos imaginar que eu queira ver a minha consulta. Eu não me lembro nunca de ter feito uma autorização, mas também não me lembro nunca de ter falado não para ninguém. Meu CPF vai ter lá um score? Como é que é isso? Vamos lá. Depende. Depende se você Tá tiver bom? compartilhado com a clave e dado o consentimento de uso desses dados com a clave em algum momento. Hoje nós Mas temos esse consentimento de aproximadamente 8 milhões de pessoas, então não é de todo mundo efetivamente, mas são pessoas que compartilharam com a clave a sua informação e querem, de novo, ter esse uso do seu dado de forma eficiente e transparente para o mercado para ter benefícios no final do dia. só com a clave ou eu posso ter feito um opt-in num birô? Só com a clave? Não, só com a clave. Só com a clave, por Tá sermos bom. um player regulado, ele tem que dar tem que ter dado esse compartilhamento do dado do Open Finance com a clave. Mas hoje a gente já é o quarto maior player em Muito quantidade de bom. consentimentos no Brasil, inclusive ganhando de muitas instituições financeiras grandes, e conhecidas, exatamente por a gente estar dando esse benefício para o usuário através do compartilhamento de dados com o Open Finance. Legal. Vou fazer uma pergunta para você que eu sempre faço quando eu tenho aí uma empresa que está, vamos chamar assim, ofertando serviços, né? Que de qualquer forma não viemos aqui para fazer propaganda da clave, mas é grátis, já aproveitar. Se eu sou uma empresa de crédito, cara, queria fazer um teste. Posso fazer esse teste? Como é que é? Você me dá um direito de eu consultar X CPFs lá para ver como é que isso faz? Como é que é isso? Perfeito. Normalmente a gente faz um processo de backtest olhando para o passado, para que não seja um dado atualizado dessas pessoas, mas é super possível fazer esse teste e, obviamente, todo o nosso time está super à disposição para isso. Legal. E aí, né, então é importante aqui a gente falar nesse vídeo. A gente deu o foco aqui, o foco com relação às bets, mas não é só isso. Então é importante. A Clave é uma empresa que está disponível para você fazer consultas pelo Open Finance e buscar os dados que podem ser interessantes para você conhecer, tanto em crédito quanto em cobrança. Eu nunca esqueço de um amigo meu que trabalha também com isso, e ele me contou um case de uma pessoa que ele falou, cara, a gente olhava aqui que ele tinha sempre um recebimento lá de R$ 1.000 no dia 5. E aí a gente percebeu, o cara em cobrança, falou, pô, mas no dia 5 esse cara recebe sempre R$ 1.000. Vamos ver se a gente não consegue pegar um pedacinho nessa, num acordo. E aí, quando falaram com a pessoa, ele falou, pô, é verdade, eu até tenho isso e até me esqueci, é um aluguel que eu recebo, pô, podemos realmente fazer. Então, de novo, eu acho que o Open Finance é a grande ferramenta que pode fazer com que essa relação crédito-PIB cresça, supere aí os 60%, 70%, como a gente tem aí em grandes países já, né, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, que a relação crédito-PIB supera 100%. Muito bom. Bernardo, e que mais, cara, que a gente pode falar sobre apostas aí? Tem mais alguma coisa que você acha interessante ter o cuidado com relação a isso? É óbvio que tem o cuidado da pessoa física em, cara, ter cuidado que não é isso que vai salvar a vida dele. Estou inadimplente, vou apostar para ver se eu ganho aqui e pago minhas dívidas. Perfeito. Eu acho que é exatamente isso, né, Eduardo? É fazer aposta de forma consciente. É sempre ter uma correlação entre sua renda, entre a capacidade financeira que você tem e o que está sobrando. Tratar a aposta efetivamente como uma aposta, né? Hoje a gente, infelizmente, vê muitas pessoas que tratam a aposta em princípios até de investimento, que, poxa, infelizmente, falta conhecimento financeiro para essas pessoas. E acho que a gente tem como, enquanto mercado, tratar a aposta como um jogo consciente para que ele seja cada vez mais utilizado da forma ao qual ele é, que é exatamente uma aposta, e que os brasileiros podem ser feitos como diversão, como N questões, mas não como investimento, como às vezes a gente vê, por exemplo, algumas pessoas tratando. Eu mesmo, na Copa do Mundo, eu lembro que eu peguei R$ 50 para mim, R$ 50 para o meu filho, apostamos lá e ficamos brincando para ver quem que ganhava mais. No final, eu acabei perdendo meus R$ 50, meu filho ganhou 70, que é mais inteligente que eu, claro. E depois nem sei o que deu, mas aí finalizamos e ninguém mais aposta. Então, assim,
Pô, aposta pode ser uma brincadeira, pode ser uma coisa saudável para você brincar. Eu, por exemplo, uso muito, e aí não é aposta, não é dinheiro, né? E eu brinco com meu filho muito no Cartola, né? E o Campeonato Brasileiro, e a gente fica competindo quem faz mais pontos. Tudo isso pode ser uma coisa de forma agradável, né? E eu acho que na vida, como tudo, a gente não pode querer fazer nada no limite, né? A alimentação, a atividade física, o trabalho, tudo a gente tem que dosar, não é isso, Bernardo? Exatamente, exatamente. O jogo consciente, de novo, ele é consciente, ele é legal, ele é divertido. É muito mais legal, às vezes, você ir num estádio e ter feito uma aposta assim, mas, de novo, de forma consciente. Acho que esse é o grande recado que a gente tem que dar. Infelizmente, no Brasil, a gente acaba correlacionando alguns dados, então, eu não vou ter agora o número de cabeça, mas, poxa, tem pessoas que recebem benefício de Bolsa Família e acabam utilizando esse benefício para apostas. Então, são algumas disparidades que, infelizmente, não deveriam acontecer, mas que os dados nos ajudam exatamente a vetar e a ajudar essa pessoa a ter conhecimento Perfeito. e não estar indo para esse lado que complica ainda mais a vida financeira dela. E mais um dado, né? Eu acho que tudo que gera emprego, gera negócios é importante para o Brasil. A aposta não é só essa coisa negativa, ela gera empregos, não é isso, Bernardo? E às vezes a gente esquece isso, né, cara? Na verdade, são opções aí para gerar mais empregos, gerar mais negócios, né? Exatamente, exatamente. Uma parte do mercado hoje está movimentando bilhões de reais com patrocínios, com N situações. Então, acho que, enfim, de novo, é fazer de forma consciente. Fazendo de forma consciente é um business como qualquer outro e ele tem que ser tratado dessa forma. Muito bom. Bernardo, acho que para a gente falar hoje aqui está excelente. Agora, vamos convidar todos que estejam lá no dia 12 de novembro, período da tarde, são 3 painéis simultâneos, então você vai lá, vai botar teu foninho de ouvido e vai conectar no nosso palco, que vai ser o palco número 3. A gente vai falar sobre bets e dados, sobre tudo isso. Aqui foi rápido, mas lá a gente vai ter um tempo bem legal para fazer um debate bem agradável. É isso, né, Bernardo? Cara, queria te agradecer, meu. É isso aí, Eduardo. Primeiro, obrigado de novo e convidar todo mundo aí para o dia 12 estar com a gente. Vai ser um painel super interessante, com pessoas do outro lado do mercado, com pessoas do governo, como o Eduardo já muito bem comentou. Então, vai ser um painel de visões correlacionadas e talvez distintas em alguns momentos, e que a gente vai poder ter uma conversa muito rica sobre esse debate, que são as bets e dados, com o objetivo, de novo, da população ter mais consciência e ter mais conhecimento de forma geral. E, Eduardo, de novo, obrigado por esse bate-papo. Sempre é muito interessante falar com você, falar com o seu canal. Trabalhando com o Tabellini, está show de bola. Então, parabéns por todo o trabalho que vocês têm feito também nesse mercado de crédito. Muito bom. Obrigado, Bernardo. E tamo junto lá. Pessoal, esqueci de novo. Eu não sou youtuber, né, gente? Então eu sempre esqueço. Ó, você está comigo até agora? Curte o canal, compartilha o vídeo, não deixa de se inscrever no meu canal. Toda terça e quinta, vídeo inédito aqui. Grande abraço a todos. Bernardo, mais uma vez, obrigado de coração. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.